Olá, galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui com todas as meninas que são chamadas na hora, assim, arrumando meu cabelo, meu breque lindo. Ó, como eu tô gatinha, hein, gente? Fala sério. Eu sei, eu sou o nojo da nojura do papai. Eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado aqui no Pérolas em Live, que nós estamos começando hoje, na semana sobre sexualidade. Amém? Nós vamos receber aqui a pastora Elra Gonçalves, que vai trazer para nós um assunto hoje falando sexualidade e espiritualidade, gente. O que é, hein? Hoje eu tô falando um pouco fanha, porque eu comecei a colocar novamente, coloquei um outro aparelho. Então, até me adaptar, Jesus, vai ser uma graça, uma bênção. Mas vai dar tudo certo no final, né? Graças a Deus. Estamos aqui sim com a nossa estética mais bonita. Então, por isso, a gente precisa passar pela adaptação. Tudo nessa vida depende de adaptação. E o que é a sexualidade se não é a gente se adaptar com o nosso próprio corpo? Com aquilo que o Senhor já colocou em nós, com aquilo que Deus já colocou na nossa essência, na nossa criação, no nosso físico, no nosso interior. E nós, essa semana, estamos aprendendo um pouco como lidar com isso, porque é um assunto tão difícil, mas não é impossível. E necessário. Tá vendo essa setinha que vocês têm aí embaixo aí, ó? Convida seus amigos, suas amigas, o pessoal que precisa ouvir um pouco sobre esse assunto, com uma pessoa que já é especialista no ramo. Eu quero já agradecer a todos vocês que já chegaram. E Malazinha, hoje nós temos nosso compromisso na rádio, hein? 3 horas da tarde estarei lá ministrando a palavra do Senhor. Celiana, querida, pastora Priscila, Ana Paula, da Polônia, seja bem-vinda, minha linda. Todas que vão chegando, sejam todas muito bem-vindas. Que o Senhor possa abençoar e bendizer o teu santo nome através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. Que nós possamos estar ali debaixo da vontade do Senhor. Enquanto a pastora Elra não entra, eu quero já avisar vocês que amanhã, dia 8, nosso Pérolas em Live será a partir das 14 horas. Gravem isso na sua agenda. Pérolas em Live amanhã, 14 horas. Pérolas em Live amanhã, 14 horas. Pérolas em Live amanhã, 14 horas. Por quê? Por quê, pastora Evelyn? Porque amanhã nós temos alguns compromissos e precisamos, então, estar aqui só a partir desse horário, tá? Vai ser amanhã e na sexta-feira nós faremos nesse horário aí. Com relação a essa semana, eu quero que você escreva aí pra mim o que é que vocês têm achado dessa semana da sexualidade. Coloca aí nos comentários. Tem sido bênção pra sua vida? Tem sido uma boa orientação? Tem sido algo tipo, só mais uma live? Como tem sido isso pra vocês? Eu quero saber de vocês o que vocês têm achado do Pérolas em Live esta semana. E também quero saber o que vocês acharam durante todo esse período que nós tivemos aí, a semana da imigração, a semana da guerra, essa nova reformulação. Conta aí pra nós, o que é que vocês têm encontrado aí? Hein? Tem sido bom? Tem sido bênção? Tem sido edificante? Nós estamos aqui preparadas para mais um lançamento de mais alguns livros. Glórias a Deus! Estão saindo livros novos e Deus tem preparado, tem feito uns downloads do céu. Nós estamos colocando esses livros para frente, fora os nossos novos escritores, nossos novos autores. Acompanhe a gente aí, fica de olho aí no meu Instagram, que eu vou começar a postar os autores que têm feito partes da Evenanda Editoras. O que é Evenanda Editoras? É a editora que o Senhor entregou nas minhas mãos. E nós temos conseguido colocar aí, já estamos com quase 14 obras publicadas, glória a Deus. E nós vamos publicar ainda mais esse ano. O Senhor tem abençoado, tem nos colocado isso para nós. É um ministério, então Ele tem colocado o nosso ministério em evidência. E eu e meu esposo e o próprio Deus, que é nosso sócio, somos gratos a Deus por isso. Pastor, eu tenho uma história tão boa. Nossa, minha vida dá um livro. Quanto a gente ouve falar sobre isso? Sua vida dá um livro? Me chama. A gente vai colocar esse livro, ó, na mão. Falando em livro, e antes da pastora Elra entrar, porque ela já entrou. Gotas de Sabedoria Conjugal. É o livro da pastora Elra e do pastor William. Muito importante, muito top. Gente, essas páginas aqui que contém um conteúdo, mas tem uma coisa tão boa aqui.
muita coisa que tem assim nos ensinado, nos orientado. Então, vale a pena para você que já é casado, para você divorciado, solteiro, viúva, vale a pena adquirir mais conhecimentos. Chama a pastora Elra, ela faz aí com vocês o envio do livro para vocês, é baratinho, tá? É um investimento em algo que você vai aprender cada dia mais. Eu já vou convidar aqui a nossa convidada de honra, a pastora Elra, para já começar trazendo para nós os conteúdos de hoje. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por todas vocês. Érica, seja bem-vinda, princesa. Sejam bem-vindos, minhas queridas amigas, que vocês possam estar aí conosco. Essa setinha que tem embaixo, vocês conseguem compartilhar para todos os seus amigos a live de hoje, tá liberada, tá? Olha só, Ana Paula, pode escrever, Ana Paula, seus perrengues da Polônia. Escreve, conversa com a gente coloca isso para o dia a dia. Pastora Pri, muito obrigada pelo seu feedback, que a live tem sido bênção, tem quebrado muitos tabus e muitas informações importantíssimas. Glória a Deus, essa é a nossa ideia, propagar o evangelho, né, pastora Elza? Trazer o evangelho de uma forma simples e eficaz. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem sido transformador, né? Para mim é sempre uma alegria muito grande. Pode ser, para mim sempre é bom compartilhar conhecimento, porque a gente acha que quando nós estamos participando de uma live, só o que a pastora Evelyn, ou que eu estou falando, ou qualquer outra pessoa que esteja realizando a live, mas quando vocês comentam também, quando vocês nos dão esse feedback, nós aprendemos com isso também, porque tem sido uma luta diária, né? Para mim, olhar, e eu tenho vamos dizer assim, um pequeno problema, que apesar de saber que eu posso contribuir com o crescimento das mulheres, dos homens cristãos, dos casais e tudo, eu ainda me pego muitas das vezes achando assim, meu Deus, mas será, né? Será que isso está contribuindo? Será que isso está ajudando? E o feedback que a pastora Evelyn tem recebido e tem me passado também, isso é muito importante para aumentar a nossa fé e nos colocar realmente posicionados naquilo que Deus quer. Então, gente, é muito importante realmente a gente receber o feedback, seja ele positivo ou negativo, porque o feedback negativo também serve para a gente avaliar o que a gente pode melhorar e o que não está indo bem, né? Então, muito obrigada aí, pastora Evelyn, mais uma vez, por nos proporcionar essa oportunidade de contribuir de alguma forma com a vida das pessoas, porque a minha missão de vida é ajudar pessoas, é impulsionar as pessoas para o centro da vontade de Deus, é fazer com que elas vivam uma vida plena, conforme diz a palavra. É impulsionar as pessoas a viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida, mas dentro de um padrão bíblico. Essa é a nossa missão. Então, para mim, é um prazer. Dentro de um padrão bíblico. Pastora linda, do meu coração. O assunto hoje, como tem sido a semana toda, mas eu acho que sexualidade. Esse de hoje, eu acho que ele é um dos mais críticos dentro dessa semana. Que a sexualidade e a espiritualidade é algo que ainda nos deixa meio como lidar, como fazer, como agir, até onde eu posso pensar assim, até onde eu posso fazer assado. Então, eu queria que a senhora já entrasse com a ministração. Claro, vamos orar, porque nós tivemos aqui a oração da pastora Priscila Roque, né? Pela nossa live. Amém. Então, hoje eu gostaria de orar para que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações. Amém. E que nós possamos ser realmente tocados por essa ministração de hoje. Amém? Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui. Senhor, o assunto tem sido polêmico a semana inteira, mas é um assunto que o Senhor colocou em nosso coração que nós precisamos falar. A tua filha se predispôs a estar aqui, a nos ensinar, ó Pai, a trazer à luz da tua palavra como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, o que é possível, o que é real, tudo à base de ti. Espírito Santo de Deus, fale conosco hoje, conforme o teu querer, a tua vontade, nem o que ela quer falar, mas o que o Senhor quer que nós aprendamos. Que isso entre em nossas mentes, em nossos corações, de uma maneira tão impactante, que nós nunca mais vamos nos esquecer e vamos praticar essa palavra.
porque a palavra de hoje, Pai, que ela não volte vazia, que ela volte como tem voltado Amém, toda essa Senhor. semana, com feedback, Senhor, que elas voltem, Senhor Deus, Amém. trazendo uma transformação em nós. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Galera, bora compartilhar aí essa live para a galera aprender também aqui junto com a gente, tá bom? Eu digo que isso não é nenhuma live, isso é uma aula, né? A gente acaba aprendendo umas com as outras aqui, e os homens também que entram aí. Então, o tema, gente, hoje, e eu estudei agora de manhã cedo, né, sobre o tema, e fui ler algumas passagens da palavra. Gente, eu fiquei impressionada, como é que pode a gente, ainda em pleno século XXI, como cristão, não entender que espiritualidade e sexualidade andam juntas. E o que eu vou passar aqui para vocês hoje me impactou quando eu li também, que eu fiquei, uau, meu Deus, como eu nunca tinha pensado dessa forma, como eu nunca pensei ou parei para analisar que realmente faz sentido isso que tu estás ministrando hoje aqui para mim e que vai ser ministrado na live daqui a pouco. Então, nós não podemos negar a importância da sexualidade na vida do homem e da mulher. Por que nós não podemos negar a importância disso? Porque homem e mulher, nós mulheres e os homens, nós somos seres sexuados. Anote essa palavra, sexuados. Tá? Nós somos seres sexuados. Sexuado. Porém, abre um parênteses aqui, olha só, nós não podemos negar que a sexualidade, ela é importante para ser discutida, porque nós somos seres sexuados, fomos criados assim por Deus. Porém, nós não podemos deixar a sexualidade nos conduzir para uma vida de pecado. Eu vou repetir. Nós não podemos negar a importância de falarmos sobre o tema sexualidade. Porque nós, homens e mulheres, nós somos seres sexuados, criados por Deus dessa forma. Porém, nós não podemos permitir que a sexualidade nos conduza para uma vida constante de pecado. Olha aí. Ou uma vida de pecado. Então, isso é muito importante, já queria introduzir dessa forma para poder fazer a conexão entre sexualidade e espiritualidade. E eu quero que você anote aí o versículo que eu separei aqui para gente na manhã de hoje, né? Que fica em 2 Timóteo. Tem outros versículos, tá? Mas eu separei esse para a introdução, que está em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz assim, ó, eu vou ler. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, instrução na justiça. Toda a palavra de Deus, ela serve para isso. Então, por isso que esse tema, dentro do contexto cristão, é necessário ser falado e tem respaldo bíblico para se falar dessa temática. Tem respaldo. Então, a Bíblia, ela é para nos corrigir, sim, para nos ensinar, para nos mostrar. E nos ensinar também sobre a sexualidade e a espiritualidade, de como é importante essas duas linhas andarem de mãos dadas. A sexualidade, ela precisa andar de mãos dadas com a espiritualidade. Você vai dizer, que coisa, pastora, será? Você vai já entender tudo. Então, a sexualidade, pastora Evelyn, quando ela é entendida, quando ela é compreendida da maneira correta, da maneira certa, e associada à espiritualidade, olha, veja isso. Ela produz união e relacionamento saudável entre o casal. Então, e aqui, quando a sexualidade é compreendida de maneira correta... Quando a sexualidade ela é entendida da forma correta e associada, ou seja, conectada, ou seja, ligada à espiritualidade, ela produz união
e relacionamento saudável entre o casal. Olha aí. Isso é forte. Isso é forte, porque se eu só olho a espiritualidade dentro do casamento e não me importo em entender biblicamente a sexualidade, eu não vou conduzir, eu não vou estar tendo um relacionamento saudável. E por outro lado, se eu andar só dentro do cuidado da sexualidade dentro do casamento, eu também não estarei produzindo uma relação saudável. Ou seja, se você compreende a sexualidade, se você entende a sexualidade de forma correta, você vai estar, e ela andar de conexão com a espiritualidade, você vai produzir uma relação estável, saudável e dentro dos padrões bíblicos, que eu acho que é o mais importante. Então, é necessário que a gente compreenda isso para que realmente você construa. Gente, a maioria dos casais, e eu posso falar isso porque já são 10 anos trabalhando na área de relacionamento conjugal. São 13 anos juntos, eu e esposo, 13 anos de casamento, e já são, eu acho que nem é 10, é mais, porque 10, 12, entre 10 e 11 anos que nós atuamos na área de relacionamento conjugal. A gente já palestrou em vários lugares, várias igrejas. Só tem uma denominação que nós nunca ministramos, aliás, duas, que foi a Universal e a Deus é Amor. As outras congregações, todas, nós já estivemos aí ministrando em alguns lugares sobre temáticas voltadas para casais. Então, vamos lá. A sexualidade, se ela for entendida corretamente e ela andar conectada com a espiritualidade, ela vai te conduzir para uma relação saudável e construtiva e também dentro dos padrões bíblicos. Por outro lado, se a sexualidade ela for entendida de forma errada, ela vai trazer algo corrompido e deturpado que vai gerar impureza e separação. Primeira coisa que eu falei foi que se você entender a sexualidade da forma correta, dentro dos padrões bíblicos, isso vai gerar, se você andar em conexão com a sexualidade e a espiritualidade juntas, você vai gerar um relacionamento, você vai conduzir o seu relacionamento para uma vida, uma união estável e saudável. Por outro lado, se você tem uma sexualidade corrompida e deturpada e que não anda de mãos dadas com a espiritualidade, isso vai gerar no seu relacionamento, seja conjugal, ou seja você que é solteira, que está namorando, ainda não é casado, ou você que é solteira, não tem namorado, mas quer namorar e quer casar, isso vai gerar uma visão da área sexual deturpada, vai gerar impureza e vai gerar separação. Não só a separação entre o casal, mas vai gerar separação entre o casal e Deus, que é o pior. Então, vai gerar muita coisa negativa. E aí entra uma pergunta que eu acho que aqui a mulherada talvez gostaria de perguntar. Então, como é que eu faço para associar a sexualidade com a espiritualidade? Como é que a gente faz aí? Você pode escrever aí no chat se você quer participar da live e realmente compartilhar conhecimento, porque quando você compartilha daí, a pastora lê, eu leio, e a gente acaba olhando e trocando figurinhas em relação ao que está sendo falado aqui. Então, como é que você acha que você pode associar a espiritualidade com a sexualidade? Ou a sexualidade com a espiritualidade? Não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aula lá de primeiro grau, né, gente? Então, vamos lá. A primeira coisa, eu coloquei, gente, 2 pontos só. 2 pontos que eu acho suficiente. Eu poderia colocar aqui 5, 6 pontos, tá? Eu até tinha tudo isso, mas eu gosto de trabalhar dentro de 1 hora. Se a gente tem 1 hora de live, vamos usar essa 1 hora de forma objetiva, clara, para que você saia dessa live aprendendo aquilo que a gente está querendo passar aqui para você. Então, eu coloquei 2 pontos que você pode entender como que você pode associar a sexualidade e a espiritualidade. E o primeiro ponto
Pastor, eu acho que a mulherada tá tudo com papel e caneta aí, né? Porque não tem ninguém escrevendo. Ninguém tá escrevendo. Gente, se vocês quiserem mandar perguntas também, tem uma bolinha aí com um ponto de interrogação. Pode mandar as perguntas. Eu falei que hoje eu estou falando um pouco de banha, pastora, no início, porque eu tenho prótese. E até eu conseguir me adaptar. Vai mexer na internet. Nem percebi. Lembra quando eu fui na sua casa, eu estava com os pontos. Aos poucos, né? Olha, a Pri aí, a pastora Pri tá com papel e caneta. Legal, pastora, abençoada, maravilhosa. Ela é uma loura linda, né? Tô vendo aqui a foto dela. Que mulher bonita, gente. Glória a Deus, né? As mulheres de Deus são as mais lindas. A gente anda junto há mais de 10 anos. Andamos juntos. Ai, que lindo! Que bênção, né? Pastora, a nível. Amém. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 pontos que eu acho muito importante para a gente falar, que vai te ajudar a associar a sexualidade com a espiritualidade. O primeiro ponto é homem e mulher. Gênesis 1, 27. Anota aí. Tu é morena? Ela está dizendo que ela é morena. Mas aqui na foto eu tô vendo... Mas aqui eu tô vendo loura, viu, pastora? Ela tem uma... Eu já fui loura também, mas não deu certo. Esse aqui é meu cabelo natural. Esse aqui é meu cabelo natural, tenho cabelo preto mesmo. Então, vamos lá. Homem e mulher, Gênesis 1, 27, tá? Que lá, nessa passagem bíblica de Gênesis 1, 27, a gente leu ontem, fala o seguinte, fala que Deus criou macho e fêmea. Lembra que a gente falou ontem, na live? Tá, então ele fez existe uma distinção, que ele criou macho e fêmea. E por que Deus fez isso? Deus criou macho e fêmea tendo um propósito, que foi a união sexual do casal. Lembra que eu até falei ontem, né? Se você for pensar bem, gente, Deus pensou nos detalhes. Porque, vamos lá, encaixa direitinho os órgãos genitais do homem e da mulher. Você acha que Deus fez por acaso isso? Então, como que eu vou desvincular isso da espiritualidade? Não tem como. Porque Deus, quando ele criou, ele disse, olha, eu criei macho e criei fêmea. Gênesis 1, 27. Tá aqui. E o propósito foi para que vocês se unissem como casal, iniciassem uma família e o propósito da união sexual. Porque quando há o ato sexual, é por isso que nós sempre ensinamos, ou tentamos ensinar para os solteiros nas igrejas, que é melhor que se guarde para o casamento. Porque quando há o ato sexual, existe um laço de alma. E quando o casal mantém relação sexual, ali você se torna uma só carne com aquela pessoa. Por isso a importância de se guardar para o casamento. Então, veja bem, eu sou solteira e tive várias relações sexuais antes do casamento. Então, cada uma dessas pessoas com quem eu me relacionei, eu me tornei uma só carne com elas. Logo, eu trouxe na minha alma, um pedaço dessa pessoa e eu deixei um pedaço meu nessa pessoa. Por isso que a gente chama isso de laço de alma. Eu trouxe. E aí você casa com alguém depois e todas essas ligações anteriores de uma só carne que você teve com outras pessoas, porque esses se tornarão uma só carne, é no momento que o casal mantém relação sexual e ali, então, biblicamente falando, você se torna uma só carne com o seu cônjuge. A partir daí. Por isso que muitos não entendem porque que os pastores, os líderes, orientam tanto os jovens, os solteiros, a se guardarem para o casamento. Já não é porque é só um pecado, é porque é um pecado que vai te trazer consequências para dentro do teu casamento no dia que tu casares, para quem é solteiro, tá? Então é muito sério. Então, primeiro ponto, não tem como separar e essa criação, macho e fêmea, sim, algo que foi com o propósito do casal se unir sexualmente, sem pensar na espiritualidade, porque Deus é espiritual. Tá? O segundo ponto, que esse aqui eu acho assim fantástico, gente, que é o ponto 2, que está lá em Gênesis 2, 25, que eles
que diz assim, ó. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E o segundo ponto é nus e sem vergonha. Nus e sem vergonha. Tá? Nus e sem vergonha. Eu também achei engraçado. Então, eu coloquei assim, segundo ponto, nus e sem vergonha. Olha, 2 sem vergonha, pastora, já pensou? Você já parou para analisar? Pense nesse cenário. Eu até coloquei aqui no meu scriptzinho. Pense no cenário. Eu acabei de relatar aqui para você um cenário conjugal. Um cenário onde marido e mulher estavam nus, um de frente para o outro, viviam ali desta forma. E diz a palavra que eles não tinham nenhuma vergonha um do outro. Aí é que entra o ponto X. Um casal nesse cenário que eu acabei de descrever aqui para você, de Adão e Eva, que estavam nus e não se envergonhavam, eu estou relatando um casal cuja a sexualidade estava íntegra. Estava íntegra e, preste atenção, eu estou falando de um casal cuja sexualidade estava íntegra e integrada com a espiritualidade. Eu relatei aqui para você agora o cenário de um casal que estavam nus e sem vergonha nenhuma, que estavam vivendo uma sexualidade, qual foi a palavra? Integrada, e também integrada com a espiritualidade, mas eu falei outra palavra, estava íntegros, eles estavam íntegros e integrada com a sexo, com a espiritualidade. Você já pensou para parar isso? Eles estavam ali vivendo. Aí eu pergunto para você, você acha que Adão e Eva já não tinham a sexualidade deles? Já tinha. Já tinham a sexualidade. E aí, eles estavam ali integrados com a espiritualidade, impedindo qualquer pensamento. Veja bem o quanto que andar com a nossa sexualidade integrada com a espiritualidade vai gerar isso aqui. Eles estavam andando ali sem nenhum pensamento indecoroso. Sem nenhum pensamento maldoso. Indecoroso. Tá? Sem nenhum pensamento pornográfico. Era um casal, eu descrevi um cenário bíblico de um casal que vivia uma sexualidade integrada com a espiritualidade. Pode falar, pastor. Agora, adoro. Eu entendi. Agora, as pessoas podem se perguntar, mas espera aí, lá no Adão e Eva você está falando sobre pensamento pornográfico? Uhum. Podemos Por que não? explicar um pouquinho mais isso para nós? Por que não? Porque quando eu digo que eles viviam uma sexualidade integrada com a espiritualidade, significa que eles já tinham a sexualidade deles e eles não tinham pensamentos maldosos. Você vai ver porque eu vou falar outra coisa aqui. Antes da queda do homem, o erotismo não era contaminado pela vergonha. Porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, antes da queda, o erotismo não estava contaminado. O erotismo do homem e da mulher já existia, só não estava contaminado. Agora, o erotismo não estava contaminado pela vergonha. Antes da queda. A queda, ela não criou o erotismo. Não foi depois da queda de Adão e Eva que foi criado o erotismo. Não. O erotismo, ele apenas foi pervertido após a queda do homem. Ele se perverteu. Apenas o erotismo se perverteu após a queda do homem. Tanto que, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, quando Adão e Eva provaram do fruto, o que foi que aconteceu? Logo, a primeira coisa que aconteceu, que eles sentiram vergonha,
Sentiram vergonha entre eles e sentiram vergonha de falar com Deus porque estavam nus. Então, o erotismo já existia antes da queda. Sim. Só que após a queda, o erotismo foi pervertido. E aí a pastora perguntou, mas naquela época já existia? Não sei se você sabe, eu esqueci o nome agora, mas tem um nome aqui. Eu vou já pesquisar. Por isso que eu gosto de deixar o computador ligado aqui. Peraí, vou falar uma coisa aqui. Peraí, gente. É importante. Você acha que... você acha que não é possível isso? Deixa eu ver aqui o nome. Você acha que não é possível, naquela época, Adão e Eva se eles não tivessem uma sexualidade conectada com a espiritualidade, com certeza, porque você vê na hora da queda, quando eles caíram, eles começaram a ter vergonha. Por que hoje muitos casais têm vergonha do próprio corpo com o cônjuge? E eu não estou falando aqui de beleza física. Eu estou falando tem caso de mulheres belíssimas que mesmo assim se sentem envergonhadas dentro da sua sexualidade. Eu não achei o nome, mas é sexo com animais. Quem sabe o nome aí? Pode escrever para mim? Ai, pai, Pera. É o nome... Eu procurei aqui, mas não estou achando. Acho que eu escrevi errado. Bom, então para você ter uma ideia, o quanto que foi pervertido após a queda, essa ligação do homem com o seu erotismo, com a sua sexualidade, homem e mulher, foi tão pervertido que você vê o quanto que o homem é capaz de fazer coisas absurdas e bizarras dentro da área da sexualidade. Eles falam que é a zoofilia. Pronto, é isso? A Ana até colocou aí, a zoofilia. Pronto, então é isso aí, tá? A Ana colocou, eu não vi aqui. Cadê, Ana? Deixa eu ver, Ana. A Bíblia me inspira. A Bíblia me inspira. Pronto, anote aí, pastora, para a galera ver, tá? Coloca de novo aí, Ana. Então, veja bem, havia essa possibilidade se, antes da queda, não tinha essa possibilidade, pastora, porque eles viviam uma sexualidade conectada com a espiritualidade. Agora, no momento que eles desobedeceram e caíram, aí então eles abriram. Oi, Tony, o Carmo aí falando, pastora. Oi, tudo bem, meu filho? Então, a partir daquele momento que houve a queda, aí então a Bíblia fala que eles sentiram vergonha, tanto que um sentiu vergonha do outro e sentiram vergonha de Deus. Não era para ser assim. A queda, gente, ela não criou o erotismo. A queda apenas o perverteu. Erotismo é natural do ser humano. Tá? Agora, o que acontece é que no decorrer do passar dos anos, agora você imagina que naquela época, quando eles caíram, as coisas já começaram a ficar... Você vai ver a história após a queda do homem. A história de Noé, que também, né, teve um caso assim na família de ter sido embrenhado. Enfim, você vai pesquisar após a queda do homem, você vai ver que vários episódios de coisas na área sexual que não deveriam acontecer, começaram a acontecer. Uhum. Desde a primeira família até os dias de hoje, e os dias de hoje está pior, porque a gente vê coisas bizarras dentro da área da sexualidade. Então, Deus não criou separadamente sexualidade e espiritualidade. Deus é um ser espiritual. E Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Sendo assim, nós somos seres espirituais e somos seres sexuados. A sexualidade existe. O que eu não posso fazer é permitir que a minha sexualidade me conduza para uma vida de pecado, como muitos fazem. Usar essa desculpa de que a sexualidade existe e de que nós precisamos nos libertar e viver a sexualidade como acharmos melhor. Não, Sim. Porque existe um padrão bíblico para que eu desfrute do prazer, para que eu desfrute do sexo, para que eu desfrute da minha sexualidade de forma saudável. Na história da criação, se você, como eu falei agora, né, homem e mulher, eles são atraídos um para o outro. Veja bem, antes da queda, Adão e Eva, eles eram atraídos um para o outro. Só que havia pureza na sexualidade deles. Havia conexão com a espiritualidade deles. Vocês acham que eles se escondiam de trás das árvores para namorarem porque estavam envergonhados com Deus?
que Deus não estava vendo eles ali desfrutando da vida sexual, da sua intimidade no meio daquele jardim maravilhoso? Vocês acham que eles se escondiam? Não, eles se esconderam após a queda. Quando eles caíram, aí sim, eles se esconderam. Porque eles saíram de Deus quando eles se esconderam. Eles estavam em Deus. A sexualidade deles estava conectada com a espiritualidade. No momento que eles pecaram e caíram, eles se desconectaram e passaram a viver. Sim, a sexualidade continuou, porém agora é uma sexualidade quebrada, pervertida. Então a gente precisa entender. Na história da criação, o homem e a mulher são atraídos um para o outro. E aqui eu coloquei uma observação: nus e não se envergonhavam. Não esqueça disso. Gênesis 2, 25, eu falei ainda agora há pouco desse versículo. Então, eles estavam nus e não se envergonhavam. O homem, se tem algum homem aqui na live, eu sei que tem, porque acabou de entrar aqui um Roberto, um amigo meu de Belém, o Bertone, que era discípulo nosso. A masculinidade do homem já existia. Sim. Você acha que Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele olhava para Eva, lá nua, zona maravilhosa, você acha que acontecia o quê com os órgãos genitais de Adão? O mesmo que acontece com o teu marido. Né? A sexualidade dele, o desejo era aflorado. Por que a gente tem tanta vergonha de falar disso, gente? Por que a gente tem medo de falar palavras que é realmente, biblicamente, está lá, explícito para a gente aprender? Né? Então, a masculinidade do homem já existia. Adão era assim. E outra coisa, a feminilidade também da mulher já existia. Ela já tinha essa coisa feminina que a gente tem, que eu falei na primeira live, eu falei sobre isso aqui. Isso é da mulher. E ambos, tanto a masculinidade quanto a feminilidade, são obras da mão de Deus. Glória a Deus. Foi ele quem criou o homem com essa masculinidade e a mulher com a feminilidade. Foi obras da mão de Deus. Então, por que 90% ou mais dos casais não desfrutam dessa sexualidade dentro da área sexual de forma adequada, conectada com a espiritualidade? Por que a gente não consegue vincular uma coisa na outra? Né? Então, a gente precisa entender. E ainda tem o afeto apaixonado um pelo outro que existia também na época de Adão e Eva. Sabe? Tem pessoas que até meu esposo, ele gosta muito de falar isso. Até no início eu não concordava muito com ele, hoje eu já até concordo, porque ele dizia assim: eu não sei qual o problema do cristão de dizer que paixão não existe. Desculpa, gente, que paixão não existe. Que o que tem que existir entre um casal é só o amor. Ele disse, mas vem cá, quando a gente se conhece, nós temos um pensamento, eu e meu esposo, nós não acreditamos amor à primeira vista, tá? Se você disse que você se apaixonou à primeira vista, amém, tudo bem, eu respeito a sua colocação, só que eu tenho um ponto de vista sobre isso que eu quero compartilhar aqui. Por exemplo, quando eu olhei para o Willam, eu não amava o Willam, gente. Se eu disser que eu amava, eu tô mentindo. Oxi, como é que eu vou olhar para o homem e em um minuto eu tô amando ele? Nem conheço os defeitos, não conheço as falhas. Como é? Não conheço nada. Foi amor? Não, não foi amor, gente. Foi atração, foi paixão, foi carnal. Eu olhei, eu gostei. Ele me olhou lá com esses cabelão, ele gostou. Então, quando a gente começou a namorar, a gente falou sobre isso. E a gente dizia um pro outro, não, eu não te amo. Ele dizia para mim, eu dizia para ele, eu também não te amo. Mas a gente via que a gente podia construir um amor. Por isso que eu digo que hoje eu tenho um casamento saudável, porque nós não tivemos esse negócio de amor à primeira vista, não. Nós nos interessamos um pelo outro, nós nos apaixonamos. E aí, conforme os anos foram passando, aí ele começou a ver os meus defeitos, já casados, aí já viu os defeitos, já começou... Aí, assim, agora eu posso dizer, eu amo meu esposo e meu esposo me ama. Quanto tempo... Porque Quanto tempo nós conseguimos, não querendo fugir muito do tema, mas em quanto tempo nós conseguimos conhecer um ao outro? Eu acho que a vida inteira. Tu nunca vai conhecer 100% ninguém, tá? Eu acho que com 5 anos de casamento, 10 anos, eu tenho 13, né? Então, já conheço bastante o meu esposo. E ele também já me conhece bastante. Isso se
o casal buscar o autoconhecimento. Porque tem casais que estão há 25 anos juntos e não se conhecem. E não se conhece. Então, isso é muito relativo, isso. Muito relativo. Eu conheço casais que estão casados há 50 anos. Eu tenho uma tia que me disse que está com 75 anos e ela me disse uma coisa que me entristeceu muito. Nós olhamos para ela, eu fui levar ela no hospital uns 2 anos atrás, e o enfermeiro perguntou quantos anos ela tem. Eu disse, ela tem 75 anos, e ela tem 55 de casada, ou é 60 de casada. E eu disse, aí o enfermeiro virou para ela e disse assim, nossa, 75 anos muito bem vividos, de feliz e tal. Ela disse, não, meu filho, são 75 anos muito mal vividos e infelizes. Veja isso. 60 anos de casada. Como que pode isso? Então, não vamos romantizar aquilo que não dá. E nem espiritualizar aquilo que também não dá. Eu passo a conhecer, eu só consigo conhecer a pessoa com quem eu convivo, a pessoa com quem eu durmo, meu esposo, a minha esposa, se eu desejar buscar esse conhecimento sobre a pessoa. Se você pode passar 50 anos casado e não conhecer a pessoa. Entendeu? Eu sei exatamente. Eu conheço o William quando ele tá. O William é difícil de decifrar. Porque o meu esposo, ele é muito centrado. Ele está sempre do mesmo jeito. A mesma cara. Você não consegue. Mesma forma. A mesma cara. Tu não sabe se tá feliz, se tá triste, se tá com raiva, se tá magoado, se tá brincando. Só eu mesma para olhar, talvez, e muitas das vezes me engano. Não consigo. Às vezes eu pergunto, tá tudo bem? Tá. Porque é difícil, ele é é sempre a mesma face. Ele está sempre muito sério, né? Ele não ri, gente, ri sim. Mas você precisa realmente buscar esse conhecimento. E a sexualidade, querido, não tem outra coisa, não tem como você também conhecer a sua sexualidade, a conhecer a sexualidade do seu cônjuge, se você não buscar conhecimento. É o que você está fazendo aqui essa semana, ouvindo a gente, já é o 3º dia, ouvindo a gente, né? Então, é preciso fazer isso. E o homem e mulher, eu coloquei aqui, homem e mulher. Olha só, existem diferenças enormes entre homem e mulher. Só que essas diferenças é que nos unem. Grave isso, que eu já estou finalizando. Nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. E outra coisa que acontece, relacionamento de amor, no singular mesmo, tá? Por que deveria estar presente a vergonha dentro do relacionamento a dois? Uma pergunta para você. Por que deveria estar presente a vergonha dentro da relação sexual do casal? Uhum. Eu quero dizer aqui, se há uma vergonha no momento que você vai se relacionar sexualmente com o seu cônjuge, se há uma vergonha, há algo para ser quebrado na sua vida. Porque a vergonha não é para existir. Porque o sexo foi criado por Deus, a sexualidade do homem e da mulher, masculinidade e feminilidade foram obras da mão de Deus, e nós não devemos nos envergonhar no momento do ato sexual com o parceiro. Se isso acontece, você precisa de cura nessa área. E você precisa passar por um processo e buscar a raiz por que você sente vergonha nesse cenário que eu estou descrevendo aqui, que é o cenário do leito sem mácula, do leito sexual, do momento do ato sexual com o seu cônjuge. Então, você precisa buscar por quê. Se a nossa sexualidade é uma criação de Deus, não deve haver vergonha. Deve haver entrega. Nós devemos nos entregar. Não deve haver vergonha. Porque a sexualidade, ela realmente foi criada pelas mãos de Deus. E eu tenho uma frase aqui que eu gosto para você que diz assim: a beleza da sexualidade só poderá ser percebida de verdade, ela só poderá ser percebida de verdade se houver também espiritualidade. Vou repetir. A beleza da sexualidade só poderá ser percebida de verdade se houver também espiritualidade. Se você não caminhar com a espiritualidade de mãos dadas com a sua sexualidade, você vai viver uma sexualidade deturpada, fora dos padrões bíblicos,
Porque você está buscando mais a sexualidade do que a espiritualidade. E eu também não posso espiritualizar demais e esquecer da sexualidade, o que acontece com muitos casais. Sim. Que eu falei aqui, acho que anteontem, sobre isso. Mulheres que abrem jejum. Eu já atendi um caso desse. Ela era daquelas Assembleias de Deus bem tradicionais. E era o seguinte, quando ela estava de jejum, o marido não era cristão. E quando o marido a procurava que ela estava de jejum, ela não deixava o jejum de jeito nenhum. Ela negava o sexo para o esposo, mas não abria mão do jejum. É certo isso? O que vocês acham? Tá? Então, se a Bíblia diz... questão de conceito. Que fique claro que não é a denominação da pessoa, é o entendimento não. como cumprir o jejum. Exatamente. Era o entendimento que ela tinha. Era o entendimento que ela tinha. Aí eu pergunto, a gente vai para a Bíblia, como eu falei, a Bíblia é o nosso guia. Primeiro, o marido não era cristão, certo? Segundo, a Bíblia diz que o meu corpo não é meu, do meu marido. Verdade. E o corpo dele não é dele, é meu. Se ele está de jejum, mas eu quero, não, minha filha, então vá lá, entregue o jejum para o Senhor e vamos embora aqui. Agora a gente vai conectar essa espiritualidade aí com a sexualidade já, né? E vai cumprir o teu papel. Entendeu? Então a gente precisa discernir na palavra o que realmente é o que não é. Né? Ainda mais quando o esposo não é cristão, gente, ele não vai entender isso. Agora, quando ambos são cristãos, a Bíblia diz que se estiverem os dois de acordo, de se deixarem por um determinado tempo na área sexual para se dedicarem à oração e jejum, à oração. Se for para se dedicar a isso, gente, se for para outra coisa, não pode não. E só por um pouquinho de tempo, diz a palavra, para que a gente não seja tentado nessa área. Então, veja bem, tá lá tudo na Bíblia. Tá? Então, a gente precisa... Eu volto para aquele versículo que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Sim. Tá na Bíblia. Daí não é, como disse a pastora Eva, não é questão da denominação, não. É questão de entendimento, porque eu tenho a palavra, eu tenho a Bíblia na minha casa que pode me orientar. É o meu guia, então eu preciso buscar orientação na palavra. Tem que ser de comum acordo, Isso tem que ser muito... Isso se for os dois cristãos, tá? Se um... A gente cai naquela questão do jugo desigual. Aí, exatamente. Questão, porque o pessoal fala assim, mas por quê? Porque então é ruim, porque isso ou aquilo não. Aí a gente entra na questão do jugo desigual. Se eu ainda foi uma escolha, né? Sou solteiro e tal, tenho a opção de escolher, de tentar ver algo que encaixe, que não vai me impedir, então aí... Perfeito. Ok. Agora, se eu já sou casada, já tem que ter uma que já casou assim. Eu me casei, o meu esposo ele não era cristão, ele foi ser cristão depois, e foi através de atitudes. Ele mesmo muito fala, bem. Qualquer um, quem pegar aí um testemunho do pastor Nando, ele conta isso, e fala, tudo que a minha esposa me trouxeram para a igreja. Não teve fala, não teve encrenca, não, as atitudes. Vamos para lá? Vamos. Vamos aqui, olha, eu não quero ir, mas quando você quer ir, nós iremos. Aí, quando eu chamava ele para alguma coisa, ele falava assim, mesmo que eu não queira ir, como você se predispôs a ir comigo, eu também vou com você. Isso é você ir ganhando seu esposo aos poucos. Sem falar, né? De boca fechada, né? Sem falar, com atitudes. E aí, quando ele veio para o Senhor, que ele entendeu essa questão do jejum, aí nós dois, então... Até porque quando a gente namorava, ele falou assim, mas e agora? Eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu entendo assim, para estar comigo é assim, como é que você vai querer? Ele disse, eu espero. Ele pronto. Não teve opção. Né? A gente tem que ter todo esse jogo. A Érica falou aqui, ó, que tem mulher, a Érica falou, tem mulher que vive com dor de cabeça. Lembra que eu falei sobre os benefícios do sexo para a saúde da mulher? Gente, assiste a live de segunda. Quando eu falei, é importantíssimo. A live de segunda eu falei sobre sexualidade da mulher cristã. E dos benefícios é a dor de cabeça, viu? Tira até dor de cabeça. Tira dor de cabeça. Então, para... E aí, se tiver algum homem aqui na live, eu vou dar um conselho para os homens. Compra uma farmacinha, coloca na cabeceira da sua cama. Quando ela disser que está com dor de cabeça, já pega um dipirona, mano, e dá para ela. Já vai passar.
Já dá logo para ela, né? Antes dela falar que tá com dor de cabeça. Eu quero aqui já agradecer. Seja bem-vinda, minha tia Jo Penteado, que entrou aí agora. Deus abençoe, tia. Amém. Glória a Deus. Então, Se tem alguma pergunta, quem tiver alguma deixa eu ver o pergunta, horário, nós gente. temos aí mais um tempinho. Tem um tempinho. Eu tenho uma pergunta, eu acho que é Pode fazer. cabível, e sobre o sexo virtual. Aí me deu medo. Mas aí Olha nós só. sabemos dois parâmetros, dos solteiros e dos casados. Que eu acho importante a gente falar muito sobre isso, que a pessoa fala assim, mas eu estou me guardando. Eu não tive um relacionamento físico. Agora vamos lá para a espiritualidade? Vamos trazer aqui um pouquinho. Bora. Como é que isso pode... Já vou procurar. Vamos lá. Vou procurar um versículo aqui, peraí. Pode ser assim, gente. A palavra do Senhor responde a todas as nossas perguntas. Responde todas as... Vamos lá. Isso é algo muito comum. Eu vou dizer assim, eu vou ler uma passagem, claro, um versículo, porém, fica a critério de cada um de absorver aquilo que acha melhor para si, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta, mas eu tenho aquilo que a Bíblia me orienta, tá? Então, o que acontece? Tanto para solteiros, porque eu sei que tem mulheres solteiras aqui também na live, tanto para solteiros quanto para casados. Pensa comigo. Quem trabalha com redes sociais sabe que existe uma nuvem, certo? Sim. Que todas as informações, o que você acessa, querido, tudo que você acessa, inclusive seu WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo fica registrado na nuvem. Tudo fica lançado, conectado de alguma forma. Ah, mas eu apaguei. Fica registrado. Fica registrado. E aí eu vou para aquela palavra que está lá em 1 Coríntios 6,12, que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É pecado fazer isso? Não sei se é pecado, e nem vou afirmar que é, tá? Não vou dizer assim, olha, gente, é pecado isso, essa pergunta que a pastora Evelyn fez. Eu não vou dizer que é pecado. Eu vou dizer que você precisa pensar e tirar suas próprias conclusões. Veja bem, se eu realizo isso virtualmente, né? Com meu esposo, é meu esposo. Né? Tô falando agora com as casadas, meu esposo. Certo. Mas foi virtual, ninguém viu, só estávamos vendo nós dois. Lembre-se que isso está na rede. Eu sou pastora. Meu esposo é pastor. Deus te livre e guarde, como diz a minha mãe, Deus te livre e guarde. De repente, aquilo cai em mãos erradas. Ou alguém consegue pegar aquilo de alguma forma da internet, ou registrou em algum lugar, não sei. E lança isso publicamente para todo mundo ver. No YouTube, no Instagram, em vídeo. Você sabe que existe isso, não sabe? Você já pensou? Existe isso. Né? A gente tem visto caso de nudes, é muito comum nude, né? As pessoas mandarem nude para namorado, mandar nude para marido. E se essa foto cair na mão errada? Como é que fica? Como é que você vai ficar? Isso eu estou falando de mim. Eu não estou dizendo que é pecado. Veja bem, eu estou perguntando para você, estou falando para você refletir. Todas as coisas me convêm. Todas as coisas eu posso fazer. Tudo que você quiser fazer, você é livre. É questão de escolha. Se você quiser manter relação sexual, se você é solteira e você pratica, vamos dizer assim, não tem um sexo físico, mas tem sexo virtual, pensa comigo. Isso te convém como cristão, como uma mulher cristã, como um homem cristão? Isso te edifica de alguma coisa? Isso traz a conexão da sua sexualidade com a espiritualidade, que é o que nós estamos falando hoje? Se na sua mente você entender que isso faz conexão com a sua vida espiritual e a sua sexualidade e tá tudo bem, então tá tudo bem. Eu digo sempre que a pessoa tem que pensar, né? Eu não sou contra marido e mulher inovar e comprar lingerie, eu acho muito válido. Tem muita coisa que não dá para falar em live, mas se você quiser, né, a gente está disponível para ir na sua igreja aí para ministrar algo dentro dessa área, aí fica mais fácil de falar, porque em live ao vivo não dá para falar certas coisas, né? Sim. Mas como ela fez essa pergunta sobre a questão do sexo virtual, existe muito isso no mundo cristão, gente.
Nós atendemos, já falei várias vezes isso aqui, casos de casais que viveram isso. Por exemplo, a pessoa achou que não estava adulterando porque estava mantendo uma relação afetiva e também sexual, virtual, e na cabeça daquela pessoa ela não estava em adultério. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Se eu pensar... Vou pegar um outro... Se eu pensar... Vou já ver que eu pequei. Se pensar, já pecou, né? Quem sabe de tal versículo? Vamos ver se eu acho aqui. Tá bem. Então, eu gosto de pensar junto com vocês. Acho que é comete adultério que diz, né? Gente, não tem nada que a Bíblia não traga. Resposta. Olha, tem gente que... Temos mais 3 perguntas aqui, viu? Pode falar. Olha só, Mateus 5, 28, já achei. Diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. E serve para mulher, porque homem, em geral. Tá? Então, se eu já olhei, fui para uma rede social para me relacionar afetivamente com alguém e sexualmente com alguém de forma virtual, eu já estou cometendo adultério com essa pessoa. Verdade. Porque não é o ato, pastora, não é o ato em si. É a motivação do meu coração. Se a motivação... que vale se a motivação... A motivação do meu coração, ela for pecaminosa, ela for uma sexualidade impura, foi como eu falei no início. Lembra que eu falei aqui no início? Deixa eu ver aqui se eu acho. Que a sexualidade, quando é entendida corretamente e associada à espiritualidade, ela vai vai produzir uma união e um relacionamento saudável. E se a sexualidade for corrompida e deturpada, gera em mim impureza e separação. Te convém praticar sexo ou te relacionar com alguém de forma virtual, seja você casado ou solteiro, porque você diz que é solteiro, está se guardando, mas se relaciona virtualmente, então você realmente não está guardando nem seu corpo, nem a sua mente e nem o seu coração. E nem o seu coração. E nem o seu coração. Porque guardar, guarda o teu coração. O teu coração, né? Porque dele que procede, né? A fonte, né? Procede a fonte de vida. Pastora, temos aqui 3 perguntas. A primeira é, respondemos isso acho que na segunda-feira, mas eu gostaria que levantasse novamente. É proibido ir no motel mesmo que seja com o esposo? Gente, eu não gosto de usar a palavra é proibido. Acho que essa pessoa que fez essa pergunta não estava ontem na live porque eu falei sobre isso, não foi? Não. Olha só, pecado não é que seja pecado. Eu expliquei ontem o que acontece dentro dos quartos de motéis. Casal cristão não deveria ir nunca. E se já foi, deveria orar, se arrependendo, confessando e pedindo cobertura novamente de Deus. Por quê? Dentro dos motéis, eles praticam, os bruxos praticam o que a gente chama de enclausuramento, que eles fazem a troca de demônios, de patente de demônios que age através do bruxo dentro do quarto de motel. E quando eles fazem isso, aquele monte de espelho que tem no motel, o demônio sai do bruxo de patente menor, entra nesse espelho, e a pessoa que entra naquele quarto tem uma grande possibilidade, porque eles não têm corpo, eles são espírito, eles precisam de um corpo, tá? E ele entra. Só para você ter uma ideia, nós atendemos em salas de aconselhamento, olha só esse caso, real, um casal cristão, a esposa dele era uma esposa bonita, era uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Eles tiveram a infeliz sorte de entrar num quarto de motel. No momento que eles entraram nesse quarto de motel, tinha sido realizado um ato de enclausuramento dentro desse quarto. Como é que a senhora sabe, pastora? Porque eles foram atendidos por muito tempo, até que foi descoberto qual era o problema deles. Depois daquele dia, Deus trouxe à tona, né? E gente, a mulher dele começou, depois de um tempo, a adulterar. Ela começou a trair o marido, uma coisa que ela nunca tinha coragem de fazer, e ela começou a fazer. Ela começou a se vestir muito sensual. Ela fazer coisas horríveis, e o marido, não desistindo dela, foi procurar ajuda, foi procurar aconselhamento, procurou pastores de aconselhamento, de sala de cura.
E o que aconteceu? Foi descoberto que... E aí veio aquele insight na sala de aconselhamento, a seguinte pergunta. Vocês alguma vez foram numa sala, num quarto de um motel? Aí eles se olharam e disseram, fomos. Quando? Aí eles disseram mais ou menos a última vez. E quando que começou a acontecer essa tua vontade aí de ter sexo com... Ela falou. Foi depois disso. E aí foi descoberto, gente, ali foi orado, eles foram restaurados. Eu tô falando uma coisa séria, eu tô falando rápido, porque a gente não tem tempo para explicar isso detalhadamente para você aqui. Mas isso é muito sério. Se eu pudesse te dizer, te dar um conselho, como cristã que sou, você vai perguntar assim, pastora, a senhora nunca foi no motel? Eu fui. Eu sou logo verdadeira. Eu fui no início do meu casamento quando eu não tinha esse conhecimento. Tá? Quando eu não tinha esse conhecimento. Quando nós... Gente, a cachorra, ela fica louca quando passa alguém. Quando eu busquei esse conhecimento com meu esposo, nós passamos por um processo de cura, nos arrependemos, fiz exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Nós oramos, nos arrependemos e nunca mais pisamos no motel. Tá? O motel, ele não é um lugar adequado para um casal cristão. Por quê? Por causa dessa situação que eu relatei agora dos bruxos irem para motéis, fazer esse tipo de procedimento de bruxaria. E não é só isso. O motel foi criado com o propósito de ir pessoas ali para adulterar. Então, naquele leito, acontece de tudo, gente. Toda pessoa que deitou naquela cama, toda, ela deixou algo espiritual ali. Aí você vai e deita ali com seu esposo. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, não vou dizer que você não deve ir. É uma escolha. Você escolhe, né? Certo. Eu tenho aqui mais 2 perguntas e elas são as seguintes. A pessoa disse assim, que ela tem dor e ela está para casar. Ela está solteira e está para casar. E ela tem dor. Como que ela pode resolver isso? Ela tem dor no momento do ato, ela tem dores abdominais? Eu não entendi onde é a dor. No momento do ato. Então, a primeira coisa é procurar um médico. Não é normal, né? Então, você precisa procurar um ginecologista e relatar isso para que você faça exames médicos, porque às vezes é algo espiritual e às vezes não é, gente. A gente tem que entender que existem médicos também. Então, se eu puder te dar um conselho, antes de você casar, procure um médico, e se não for problema para a medicina, então procure alguém que possa te orientar de forma espiritual, ou fazer um processo de cura com você, uma sala de aconselhamento, para que descubra qual é o motivo. Porque pode ser espiritual ou não. Em caso de dor, eu acredito que deve ser algum problema físico. Né? Talvez você não tenha lubrificação natural do organismo da mulher, você precise usar um lubrificante. Então, são vários... tem várias possibilidades. Procura um médico que eu acho que vai te ajudar bastante. Agora, as outras 3 perguntas, elas se resumem em uma só. A pergunta ela é assim. Pastora, quem adulterou pode casar de novo? Aí vem, existe um segundo casamento? E a terceira, o divorciado pode casar novamente? Biblicamente? Nossa, com tanta... Eu já até me perdi, eu sei que é tudo voltado... Casei, separei, posso casar de novo? Ou adulterei, separei, posso casar de novo? Essa aí é uma outra pergunta polêmica. Vocês estão me deixando em mais lençóis, mas eu vou responder dentro da minha experiência de vida, tá? Eu vou falar da minha experiência de vida. Eu não sou a favor do divórcio, nunca fui. A Bíblia fala realmente sobre isso, só que ela tem uma linha muito fina entre uma coisa e outra. Eu acho que Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite. Ele muda o nosso cativeiro, ele nos dá a chance de sermos felizes de novo, tá? Então, já abrindo aqui a minha vida. Eu casei muito nova, não era cristã, então eu já fui casada. E eu fui divorciada e hoje eu tenho um casamento abençoadíssimo. E acredite, eu seria a pessoa mais improvável para falar de casamento. Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo e meu esposo, Willamy, eu dizia para ele, Willamy, mas eu já casei, eu fui divorciada. Como assim Deus me chama para isso? Então, eu estou falando da minha experiência, tá? Mas eu poderia falar desse tema aqui tranquilamente, porque é a minha vida.
E o Deus falou comigo, eu estou te dando a chance de ser feliz de novo. Você vai ter o casamento que eu quero para você. E eu tenho, queridas, um casamento, então 13 anos de convivência. Nós, desde o primeiro ano de casados, Deus já começou a nos ensinar sobre casamento. Nós começamos a fazer, eu tenho vários cursos dentro da área de casamento. Todos os cursos que você imaginar que existe no Brasil sobre casamento, nós já fizemos. Nós ministramos turma de casados para sempre, era palestra, era treinamento, era congresso. Então, sim, na minha opinião, você pode sim, tá? Você pode se permitir ser feliz. Agora, o que não pode, e que eu não concordo, e que já vi, é a pessoa casou a primeira, divorciou, casou a segunda, divorciou, casou a terceira, divorciou, casou a quarta, divorciou, casou a quinta, divorciou. Como eu já vi, não estou aqui para julgar ninguém, como eu já falei, eu já vim de um divórcio e hoje sou casada e muito feliz. E vivo, eu e meu esposo, nosso ministério totalmente voltado para casados. Só que quando eu vou orientar um casal que está querendo se divorciar, eu nunca digo para eles divorciarem, porque eu não sou a favor do divórcio. Eu creio que deu para entender a minha posição e aquilo que eu estou falando. Tem versículos que eu poderia usar aqui e te dizer. Tem versículo que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Agora, vamos ser realistas aqui, pastora Evelyn. Eu trabalho com aconselhamento de casais. E eu já vi situações de risco em que a mulher poderia ser assassinada pelo marido. Você acha que eu vou orientar essa mulher a ficar lá até ela morrer? Gente, então é questão de consciência e de muita oração e de uma vida conectada com Deus. Uma pessoa que sofre isso não pode ser feliz. Não pode ser feliz. Eu, no meu caso, foi o inverso. Eu é o meu primeiro casamento e o segundo casamento do meu esposo. No papel é o primeiro, mas é o segundo dele. Certo. E no primeiro casamento, o risco que você falou agora foi o contrário. Ele corria risco de vida, Exatamente. então foi necessário que houvesse essa separação. Então, a palavra diz, Deus abomina o divórcio, mas por causa da dureza do vosso coração, porque nós não permitimos ser tratados por ele, ele permite. E tem mais um detalhe que eu gosto de falar. A Bíblia diz a Bíblia diz assim, o que Deus uniu não separe o homem. Eu pergunto, foi Deus que te uniu nesse casamento que não dê certo? Vai refletindo, tá? Porque no meu caso, não foi Deus que me uniu àquela pessoa. Foi uma escolha errada mesmo. Foi uma escolha errada de juventude. Então, não foi Deus. Agora, hoje, eu posso dizer para você que, diante de Deus, o meu casamento hoje, com o Willam, com meu esposo, foi Deus que nos uniu. Por um propósito. Foi por um propósito. E foi Deus que nos uniu. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Veja bem, ninguém aqui está fazendo apologia ao divórcio. Nós não somos a favor do divórcio. E sempre que a gente vai para a sala de aconselhamento, já aconselhamos casais que estavam já em processo de divórcio e, graças a Deus, hoje estão com um casamento restaurado, vivendo um casamento pleno. Mas eu nunca, jamais vou orientar. A não ser que... Gente, vai acabar o nosso tempo. A não ser que seja caso de risco de vida. Aí sim, eu preciso, diante de Deus, orientar essa pessoa a até ir a uma delegacia da mulher e buscar ajuda, porque quando se fala de risco de vida, eu pergunto para você, Deus ama mais a pessoa ou o casamento? O que é que Deus ama mais? A tua vida ou um casamento? É verdade. Deus ama mais a pessoa. E se essa pessoa corre risco de vida, já entramos até num assunto outro assunto polêmico, que é agressão física. Quantas mulheres morrem, gente? Quantas mulheres morrem? Né? Então, veja bem, é para você refletir. Eu gosto de fazer a pessoa pensar. Pensa comigo, peraí. A Bíblia diz assim, e eu sei o que é assim. Então, querida, se você é divorciada, você tem a oportunidade, sim, de ter um casamento abençoado. Mas, eu abro um parênteses, escolha certo e escolha aquilo que Deus realmente quer para você. Sim. Não se permita fracassar novamente, né? Fazer uma escolha errada e fracassar novamente. Eu lembro que eu não queria mais casar quando o Willam me apareceu na minha vida e foi muito, muito, muito de Deus, porque, como eu falei para vocês, o meu esposo nunca casou, gente. O meu esposo morava com a mãe ainda, são 13 anos juntos, né? Ele já era adulto e tudo. Ele só teve uma namorada na igreja, que não deu certo, não chegou nem a ficar noivo.
E eu digo para ele isso, eu digo, Deus guardou aquele versículo de Noemi lá né? Deus guardou o teu caminho até juntares com o meu. Foi o que Deus fez com Ilame. Deus guardou ele realmente para mim. Ele queria me dar de presente esse marido. Né? E eu digo que ele realmente é um presente de Deus, porque é um homem muito centrado. Nunca ouvi, são 13 anos juntos, eu nunca vi o Ilame aumentar a voz com ninguém, gente. Em situação nenhuma. E não era o casamento que eu tinha experimentado antes. Né? Então, eu sofria muito. Né? Então, não estamos fazendo apologia ao divórcio. Pelo contrário, eu quero que você continue casada, casado, feliz, mas vivendo abundantemente e plenamente em todas as áreas, sexual e principalmente espiritual. E não esqueça, caminhe com a espiritualidade junto com a sua sexualidade, porque assim você vai estar produzindo, construindo um casamento baseado nos padrões bíblicos e um casamento saudável. Eu e Ilame sempre falamos, casamento feliz existe sim e casamento saudável existe sim. E é possível você viver esse casamento. Amém? Obrigada, gente. Nós finalizamos hoje o nosso Pérolas em Live. Nós teremos amanhã sexualidade, uma perspectiva cristã. Amanhã nós vamos falar sobre isso. E eu quero deixar bem claro aqui, avisar de novo, pessoal. Pérolas em Live, tanto amanhã quanto sexta-feira, será às 14 horas. Combinado, né, pastora? Na sexta, se puder ser mais tarde, que eu acho que eu vou chegar em casa lá pelas 2h30. Na sexta. Na sexta-feira? Veja aí um horário. Então, às 15 horas. Aí eu não sei. Pronto, às 15. Gente, eu quero estar em casa, bem centrada, porque é um assunto que é muito polêmico, então a gente tem que estar sentadinha aqui, focada naquilo que a gente está falando, ouvindo também do Pai aquilo que ele quer passar para vocês. Gente, mas vocês me fazem cada pergunta. Glória a Deus. Não tem problema nenhum. Então, pastora, pode perguntar, eu tô só... Muito obrigado por estar disponível, né? A semana inteira conosco, né? Sempre. Quem perdeu as 2 primeiras lives, está salva lá no IGTV. Na semana que vem eu vou subir todas para o YouTube, não se preocupem. Subiremos a semana inteira as lives dessa semana aqui. Mas, se você quiser, já ir aproveitando, já vai tirando dúvidas. De repente, você assistiu a live de segunda e ficou uma coisa, quiser amanhã chegar, ficou uma dúvida, pode perguntar. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Muito obrigada, pastor. E amanhã, 14 horas, estaremos aqui. Sexta-feira, 15 horas, então. Mudamos o horário. Não esquece de me seguir também aí, não, porque a gente vai estar falando do lançamento de um curso exclusivo sobre sexualidade para mulheres, tá? Então, por favor. E lembrando, como a pastora já falou, ela tem os cursos que ela ministra com seu esposo. Eles dão esses cursos, gente, de graça, pelo amor de Deus, eles vão na sua igreja. Isso. Lógico que você vai abençoar eles com a passagem, né? Com local para eles irem descansar e repousar, com alimentação. Isso. São pessoas simples e maravilhosas, me receberam na casa deles, ali em Florianópolis, um casal mesmo usado pelo Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em recebê-los também, após esse pós-pandemia, dentro aí da sua igreja. Amém? Em nome de Jesus, está acabando essa pandemia. Amém. Pastor, alguém disse assim, ó, em vez de ir no motel, vai numa pousada. Boa! Pousada pode, né? Um hotel, aquele café da manhã maravilhoso, gente, de hotel. Aproveita a vida. Estou precisando de umas férias dessas, gente. Amém. A nossa foto, pastora. Ô Jesus, eu sempre me esqueço. A minha amiga Érica. Érica, hoje eu vou sorrir, porque olha que lindo. Aí a Érica que bate, é? É, menina, a Érica é a princesa. Obrigada, Érica. É a assessora da pastora Evelyn, né? Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã.